Está faltando ainda 4. Eu vou buscar o share aqui para a gente terminar de conversar sobre isso, enquanto o pessoal está entrando. Então, essa primeira técnica, que é o payback, é uma coisa muito simples. É muito fácil de aplicar, conta de padaria, eu botei 500 mil reais, se o projeto me dá 200 mil por ano, em 2 anos e meio eu recupero o meu investimento e tchau, um abraço. E depois disso é só lucro. Tá? Então, tem muita gente que raciocina dessa forma. Tá? Recuperei meu investimento, beleza. Põe no bolso, vou para outra coisa e pau na máquina. Quais são as grandes desvantagens? É que, efetivamente, eu não levo em consideração o custo do dinheiro. Tudo bem que esse custo do dinheiro hoje está caindo bastante. Se eu for comparar isso com o CDI, meu Deus do céu, 2,5% do CDI no ano, né? A gente não está acostumado com essas taxas. A outra coisa é que entre o CDI, que é a oportunidade para mim investir meu dinheiro, e a empresa, quando ela vai buscar recursos no mercado financeiro, ela está pagando uma taxa mais alta. Então, a grande confusão aí que a gente está vendo no mercado também é que muitas empresas elas não estão conseguindo acessar dinheiro barato. Tá? Por quê? Porque os bancos estão cobrando um pedágio muito alto. Eu vejo assim até financiamento de veículos, a questão do crédito pessoal. A taxa de juros está 2% ao ano. O banco está te cobrando 2% a 3% ao mês no crédito pessoal. Então, assim, o que ele demoraria 1 ano ou 2, o que ele pode, uma grande empresa, por exemplo, para pagar 5% ao ano de taxa de juros, quando tu chega na pessoa física, um microempresário, esse cara está pagando 7% ao mês, 6% ao mês, 5% ao mês, entendeu? O banco está esfolando. Então, o pequeno empreendedor ele não tem acesso a esse mercado. Então, a taxa de juros que ele tem que fazer a análise do projeto dele, se ele for buscar financiamento em banco, não é o custo do CDI de R$ 2%. É um custo bem mais elevado e eu tenho que estar levando isso em consideração. Então, a taxa mínima de atratividade nos projetos de investimento, ela é dada se você tem recursos disponíveis, sobra de caixa, pelo custo do CDI. Se você não tem recursos disponíveis, ou tem pouco recursos disponíveis, vai ser pela taxa média ponderada de todas as suas fontes de financiamento. Eu tenho um empréstimo em dólar, vou pegar a taxa do dólar, desse empréstimo em dólar, vou ponderar com empréstimos em reais pré-fixados, com empréstimos em reais a taxa CDI mais juros, por aí afora, para ter uma taxa média do custo do dinheiro para a empresa e, com isso, fazer a avaliação do meu projeto de investimento com as outras 2 técnicas que a gente vai estar
trabalhando agora. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre a TMA. Se eu tenho sobra de caixa, é o CDI que eu vou estar usando, mais um spread, mais um risco, né, pelo negócio. Então, se o CDI é 2, eu quero no mínimo uma taxa de retorno de 6% ou 5% ao ano. Senão, eu não ponho meu dinheiro nesse negócio. Né? Na verdade, quando eu estou olhando agora papéis para aplicar no mercado financeiro, eu estou olhando papéis que têm uma taxa de retorno acima de 6, 7% ao ano, senão eu não vou emprestar meu dinheiro, tá? Para eles. Então, é isso que a gente tem que estar olhando com bastante calma. Tá? E a outra, se eu não tiver, se eu tenho que buscar dinheiro no banco, eu tenho que buscar, né, qual é o custo médio dos recursos, de captação de recursos que a empresa tem. Tá? Então, isso era com relação ao payback. Tá tranquilo essa parte de payback? É uma técnica bastante simples, bastante tranquila para estar trabalhando. Tranquilo, pessoal que está aí? Tá faltando 4 ainda. Tranquilo. Beleza, professor. Beleza. Então, vamos lá para buscar outra coisa aqui. Esse slide, essa segunda parte, deixa eu minimizar aqui. Essa segunda parte já está comentando as demais técnicas de análise de investimento. Tá? Então, aqui um pouquinho sobre a TMA, taxa mínima de atratividade. Ela deve representar o retorno mínimo exigido em porcentagem para o investidor concordar com o projeto. Ela representa justamente o custo do dinheiro no tempo para o investidor ou ainda o custo de oportunidade, o custo de oportunidades perdidas, o chamado custo de oportunidade, já que os recursos poderiam estar sendo utilizados em outras coisas. Tá? Então, custo de oportunidade, taxa mínima de atratividade são sinônimos. Então, um pouquinho sobre essa taxa. A taxa mínima eu vou estar utilizando. Taxa de retorno das aplicações financeiras, que é o meu caso. Tenho sobra de caixa, onde eu estou aplicando meu dinheiro, e eu vou olhar investimentos de baixo risco que tenham oportunidades melhores do que aplicar no CDI, por exemplo, ou num CDB de um banco pequeno que me paga 120% de CDI. Tá? A outra coisa é esse custo médio ponderado dos empréstimos que eu estou fazendo junto a empresas, tá? Junto a bancos. Então, também eu tenho que levar em consideração isso. A terceira, taxa mínima de atratividade, está tranquilo esse conceito? Custo do dinheiro, custo de oportunidade. Esse é um conceito que vocês têm que levar no resto da vida de vocês, tá? Tranquilo? Não pode ter dúvida. Esse é um conceito super importante para vocês estarem levando para a vida de vocês, pessoal até, tá? Tranquilo? Ou não? Tranquilo. Querem um exemplo de custo de oportunidade? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu tenho vários, mas um custo de oportunidade que está acontecendo hoje, né? Na vida pessoal de vocês, inclusive. Vocês estão aqui assistindo aula comigo
hoje, não numa sala de aula, mas em casa, mas mesmo assim vocês estão em um lugar afastado do resto da sua família, etc. e tal, não estão jantando, não estão vendo televisão, assistindo a novela, porque vocês estão aqui assistindo a minha aula. Tudo isso por quê? Porque vocês estão fazendo um investimento em vocês. Por quê? Vocês sabem que depois que terminar a faculdade, vocês vão ter oportunidades de crescimento na carreira profissional de vocês. Então, vale a pena o sacrifício agora, né, de ficar sem jantar com a família, ou sem assistir a novela junto com os familiares, para estar assistindo a minha aula, porque lá no futuro você vai ter uma taxa de retorno muito interessante. Um outro exemplo que eu me lembrei agora, e que tem muito a ver com a sociedade hoje, é o seguinte: a maioria dos jovens não quer carro, não quer ter apartamento próprio. Por quê? Senso de liberdade. Ter um imóvel, eu vou ficar presa. A hora que eu quiser vender, que eu mudei de empresa, que eu mudei de país, que eu mudei de estado, é uma dor de cabeça para vender, para pegar, sabe, para ter essa mobilidade, ter a facilidade de fazer as coisas acontecerem. Muitos jovens preferem simplesmente alugar. Mudei de empresa, encerro o aluguel perto dessa empresa, vão alugar perto da onde a outra empresa está. Então, eles têm muito mais essa facilidade de fazer com que as coisas aconteçam para eles de outra forma, né? Então, para eles, comprar um imóvel ou ter um carro é dor de cabeça. Eles preferem pegar um Uber, eles vão e voltam, fazem do jeito que quiser. Eles preferem alugar um flat ou um apartamento ou alguma coisa assim, porque se mudei de empresa, está no Rio, tranquilo, fecha a porta, devolve o apartamento, vai para o Rio, aluga um outro, vai para uma máquina. Então, ele pode até ter grana, só que ele não quer esses inconvenientes. Ontem eu estava vendo uma entrevista, até o Marco Saravalli, ele foi estrategista-chefe lá do Banco Safra. E, como estrategista-chefe do Banco Safra, ele tinha que cuidar da fortuna dos safrinhas, né, dos filhos do José Safra. E ele fala que tem um dos filhos ali, ele não quer saber de comprar. E eles têm grana pra caramba. Eu estou falando assim de bilhões, não é graninha. O cara simplesmente ele tem 2 casas, uma aqui em São Paulo e uma na praia, que é o que ele gosta, ou uma na Serra, né? As 2 são alugadas. O cara não quer ter dinheiro empatado em uma casa. Ele paga aluguel. A hora que ele encheu o saco, a casa está dando muito trabalho, ele vai lá, troca de casa. É tão simples quanto, né? Então, eu tenho visto que o comportamento dos jovens e de algumas pessoas está mudando. Não é aquela, eu preciso conquistar patrimônio, e aí conquistar patrimônio é ter várias casas, vários apartamentos, deixar tudo isso alugado, etc. E tal. Não, eu posso ter patrimônio, né, investindo em outras coisas, tendo outras oportunidades aí no mercado financeiro também. Tá? Então, são 2 exemplos aí que eu acho que são interessantes para a gente estar pensando um pouquinho no reflexo disso no futuro. Bom, a segunda técnica extremamente importante, que é uma técnica que a gente usa, quando eu vou fazer a avaliação de empresa, eu uso, essa daqui é a de taxa interna de retorno. Então, é valor presente e taxa interna de retorno. São as 2 principais técnicas. A ideia do valor presente líquido é justamente considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, o que eu vou fazer? É uma técnica um pouco mais sofisticada, né, de análise de orçamento de capital. Por quê? Porque eu vou pegar e vou descontar, através do custo do dinheiro para mim, os meus fluxos futuros, tá? A uma determinada taxa. Bom, o VPL faz necessário construir o fluxo de caixa de um determinado projeto, tendo como componente o investimento inicial e os investimentos adicionais que eu tiver ao longo da vida útil do meu projeto, mais os meus fluxos positivos e negativos de retorno ao longo do meu projeto, e mais o valor residual, se houver, do meu projeto. Bom,
Então, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho essa conta. O valor presente líquido é igual à somatória de todos os fluxos de caixa gerados pelo projeto, menos o investimento inicial. Então, primeiro, fazer o seguinte. Toda a somatória dos meus fluxos futuros, descontado a taxa de juros, que é o custo do dinheiro ou o custo de oportunidade para a empresa. E depois eu vou o quê? Vou descontar o investimento inicial. Então, eu pego 10 mil de investimento inicial, que nem aquele exemplo que a gente tinha, um fluxo de caixa de 6 anos de 12 mil, vou descontar isso pela TMA e vou ver o resultado desse fluxo descontado. Se o resultado do fluxo descontado é maior que zero, então meu projeto, o VPL é positivo. E se é positivo, ele me traz um retorno monetário, que eu estou medindo através do valor presente, superior ao investimento inicial e aos fluxos gerados pelo projeto. Se o VPL for negativo ou menor que zero, significa que o projeto não se paga. Que os fluxos futuros gerados pelo meu projeto não cobrem o investimento inicial quando esses fluxos são descontados pela taxa de juros. Vamos lá para esse conceito, isso aqui é importante. Que eu acho que eu não tenho um fluxo aqui, não tenho fluxo. Aqui eu só estou com a parte teórica, tá? Então depois eu vou pegar uma planilha em Excel e a gente vamos tentar trabalhar esses 3 conceitos aqui, tá? Então, a importância o entendimento do fluxo do valor presente líquido. Tá complicado? Tá. Confuso. Confuso. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma planilha em Excel que eu acho que vai ser mais interessante. A gente abrir uma planilha em Excel para começar a fazer o trabalho. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um investimento inicial de 10 mil reais. 1, 2, 3. Aqui eu tenho fluxo de 2 mil. 2 mil. 4 mil e 5 mil. Bom, esse é o 10 mil. Esse seria o meu investimento inicial, aqui o instante zero, né? E aqui os meus instantes zero, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu 1, 2, ano 2, 3, 4, 5. Ah, não vai. 2, 3, ano 3, 4 e 5. Bom, vamos supor que a minha TMA, taxa mínima de atratividade, seja alguma coisa como... Professor, não está aparecendo para mim, não. Ah, desculpa. Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá. Todo mundo está enxergando agora? Sim. Sim. Ok, 10%. Então, vamos lá. A minha taxa de juros é de 10%. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar e vou começar a descontar esses fluxos futuros, tá? A essa taxa de juros, para ver se
o meu VPL é positivo ou negativo. Então, o VPL vai ser igual. Vou pegar 10.000, 2.000, 2.000, 1, 2, 3, dividido por 1,10. Eu estou pegando 10% dividido por 100, somando mais 1, tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu essa conta? E não é 10, é 2.000 aqui. Né? Sim. Tá? Então, isso daqui vai dar 2.000 no ano 1 descontado a 10%, dá 1,18. Então, vou puxar para cá. Só que agora, no ano 2, o que, que é? Eu tenho esse valor elevado a 2. Certo? Porque aqui passou um ano. Eu estou pegando 2.000 do segundo ano e trazendo para o valor do instante zero. Tranquilo? Deu para entender? No primeiro ano... Deu sim. Primeiro ano eu descontei por 1. Segundo ano por 2. Terceiro ano, o que a gente vai fazer? Descontar por 3. Esse aqui é 2. Esse aqui é 3. Depois eu vou fazer 4, 5. Aqui 4. 4. E aqui 5. O que é o VPL? O valor presente líquido vai ser o quê? A somatória desses valores, que dá 7.000, menos... Então, deixa eu botar aqui embaixo. VPL é igual. A somatória desses valores, menos o quê? O investimento inicial. Quanto que é o investimento inicial? R$10.000. R$10.000. Então, quando eu pego, vou até deixar essa somatória aqui para vocês terem noção de quanto deu tudo isso depois. Tá? Então, esse daqui é a somatória de todos os meus fluxos descontados por essa taxa de juros. Tá? Quando eu comparo esses fluxos descontados com o investimento inicial que foi realizado aqui, né, como eu vou botar aqui investimento inicial, né, eu percebo que vou botar aqui do lado. Eu percebo que eu não recupero meu dinheiro. Né? Então, o que vai acontecer? Esse projeto, para mim, não é interessante. Né? Agora, vamos supor esse mesmo exemplo. Isso aqui, pode botar aqui para baixo. Não estou vendo. Só que, agora eu estou mudando os meus fluxos. Meus fluxos agora são de 3.000. O meu próximo fluxo vai ser de 4.000. O meu próximo fluxo vai ser de 3.000 de novo. E esse meu último fluxo é de 5.000. E aí eu quero saber se esse projeto, esse novo projeto, projeto 2, é viável. Ou não. Vou fazer a mesma ideia. Vamos fazer a mesma continha. Vou botar aqui embaixo. Só que aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com 2.000. Aqui eu estou fazendo com 3.000.
E o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo com 2 mil, estou fazendo com 4 mil. Aqui, eu não estou fazendo com 2 mil, estou fazendo com 3 mil. E esse último continua 5 mil. Não, esse último é 5 mil. Acho que eu tinha errado aquela conta lá, né? 3 mil. Então, a somatória desses fluxos deu 12 mil. Se eu comparar com o meu investimento inicial, que é 10 mil, eu tenho um valor presente líquido positivo. E aí a regra diz o seguinte, olha, se o investimento, o resultado dessa conta, fluxos de caixa descontado, menos investimento inicial é positivo, o projeto é viável, sim ou não? Então, neste caso aqui, é viável. Então, eu vou aceitar porque deu positivo. Essa é a conta para fazer. Deixa eu botar negritar e colocar de outra cor, porque vermelho é quando é inviável. Viável. E esse daqui, eu acho que essa conta aqui eu errei. Aqui tá errado, aqui é 5 mil. Ó. Então, nesse outro aqui, ó, essa conta estava errada. Não mesmo assim, quando eu comparo o fluxo de caixa gerado de 9 milhões, o fluxo de caixa gerado descontado por 10%, PMA de 10%, e comparar com os 10 mil que eu investi, que é o meu investimento inicial, ainda está negativo. Então, nesse caso aqui, vamos lá em vermelhinho, projeto rejeitado. Rejeitado. Não era o investimento inicial. Beleza? Deu para entender agora? Sim. Tranquilo? Tá. Então, deixa eu parar aqui e vamos voltar para a nossa apresentação. Cadê vocês? Pronto. Então, estamos aqui de novo no valor presente líquido. Então, perfeito. Deixa eu só aqui botar. Beleza. Então, olhando um pouquinho a vantagem do valor presente líquido em relação ao payback. O valor presente líquido, ele considera o valor do dinheiro no tempo, que eu levo em consideração, né, a taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade para a empresa. A outra coisa é que eu posso considerar diversos riscos. Se eu acho que 10% é uma taxa que está muito tranquila, que o projeto é um pouco mais arriscado do que simples montagem de uma pizzaria, eu vou aumentar essa taxa de juros. Exemplo, o investidor estrangeiro, quando ele vem para o Brasil para investir, para montar um negócio, né, o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração o seguinte, qual é a taxa média de retorno do meu negócio fora do Brasil? Então, vamos botar um exemplo bem tranquilo aqui. Banco de Boston, não existe mais aqui no Brasil. O Banco de Boston, nos Estados Unidos, ele dá uma taxa média de retorno para o investidor de 12% ao ano. E aí ele vem aqui para o Brasil e ele diz assim, bom, qual é a taxa média de retorno dos bancos aqui no Brasil? Bom, a taxa média de retorno dos bancos aqui no Brasil é de 15%. Chutando. E qual é o risco país? O risco país é 5%. Então, quando ele vem colocar, tem que botar mais 2 bilhões de reais para capitalizar o banco para trabalhar aqui no Brasil, ele vai olhar o seguinte, eu vou te botar 2 bilhões de dólares ou de reais, você tem que me dar uma taxa de retorno de
5% risco país, mais 15% que é a taxa média de retorno dos bancos no Brasil, 20%, mais 12% que é a taxa média de retorno do meu banco aqui nos Estados Unidos, sem risco nenhum. Então, eu tenho que dar uma taxa de retorno para ele em dólares de 32% ao ano. Tá? Então, o que acontece? Acaba inviabilizando. Outra empresa que calcula assim é a Volkswagen. A Volkswagen tem que dar, Volkswagen Brasil, São Bernardo do Campo, pertinho de vocês, ela tem que dar uma taxa de retorno de 30% ao ano em euro para os alemães. Senão, ela não põe grana aqui no Brasil. Tá? Então, por isso que, assim, muitas vezes aí a empresa ficou meio sucateada, etc. E tal. Agora que eles estão colocando mais dinheiro e investindo em modernizar o negócio, porque eles perderam muito mercado. Porque dar uma taxa de retorno de 30% em euro é complicado. Agora que a taxa de juros aqui no Brasil caiu, que o risco país também caiu um pouco, então essa taxa de retorno deve estar mais barata, deve estar 20%. Então, é mais viável, né, da gente estar, eles estarem colocando dinheiro aqui. Mas é assim que eles fazem conta. Né? Então, por isso que a gente paga assim, pega um Gol pelado que não deveria estar custando algo como 15 mil, 20 mil reais, e um Gol pelado que vai pagar 40 mil reais. Tá? Por quê? Porque tu está pagando a taxa de retorno que os caras têm que mandar para o exterior. Então, isso aqui é importante. E a outra coisa que a gente olha no VPL que não existe no payback é justamente a questão dos fluxos futuros. O VPL considera todos os fluxos, inclusive valor residual. Se eu tiver no meu último fluxo valor residual, o VPL também vai considerar. Já o payback, ele só quer saber em quantos anos eu recupero o meu investimento. Se eu não recuperar em X anos, que é 2 anos ou 3 anos, a ideia do cara de ter taxa de retorno, ele simplesmente, né, não olha o projeto. Tá? Então, essa é a ideia dessas duas técnicas. Até aqui, tudo bem? Sim ou não? Dúvidas? Alguma dúvida? Bom, eu vou passar esses 2, 3 slides aqui e a gente já está aqui nos últimos 6 minutos. Eu vou explicar para vocês um pouco os exercícios, depois como é que a gente faz. Tá? Bom, vocês, para poderem fazer esses exercícios, seria interessante vocês estarem com HP12C para poder estar trabalhando. Tá? Então, aqui, a taxa interna de retorno, ela é definida como a taxa que vai igualar o valor presente líquido, na verdade, vai transformar o meu valor presente líquido igual a zero. Então, eu quero saber, aqui o meu VPL vai ser igual a zero, qual é a taxa que, descontando todos esses meus fluxos futuros, menos o investimento inicial, me transforma esses fluxos, essa taxa vai me transformar esses fluxos aqui em zero. Tá? Então, quanto maior é a taxa, a TIR, a taxa interna de retorno, melhor é o projeto. Se essa taxa interna de retorno é maior que o custo de oportunidade que a TNA, excelente. Significa que eu tenho, meu VPL é positivo, logo eu tenho uma taxa de retorno positiva superior à TNA. E aí eu aceito o projeto. Tá? Também vou considerar todos os fluxos positivos, todos os fluxos negativos e o valor residual. E só falta uma coisinha para comentar. O outro critério é o seguinte: se a TMA, se a TIR, taxa interna de retorno, for menor que a TMA,
significa que eu estou tendo prejuízo. Realmente, eu não consigo nem recuperar a taxa mínima de atratividade. Portanto, eu não vou aceitar o projeto. Tá? Então, aqui, de novo, o VPL com os mesmos critérios que o VPL para fazer a TIR. Eu vou calcular o investimento inicial, os investimentos adicionais, vou ver todos os fluxos de caixa positivo e negativo que tiver ao longo do tempo, e ainda tem o valor residual do investimento que eu tenho que considerar se houver valor residual. E aqui esse último quadro é um quadro comparativo entre as três técnicas. Então, payback não leva em consideração o valor de dinheiro, esses outros dois consideram. Aqui não considero o risco do projeto, né, que podem ser diferentes. Aqui eu considero o risco do projeto, né, tanto na VPL como na TIR. Por quê? Porque eu estou considerando, eu posso ajustar, né, o risco à taxa mínima de atratividade. Se tem um risco maior, eu aumento o nível de taxa. Banco de Boston veio para o Brasil. O risco é maior no Brasil, de calote, não sei o quê. Então eu quero uma taxa de retorno maior. É muito simples. Tá? Payback não considera os fluxos futuros gerados depois do período de payback. Já a VPL e a TIR consideram. Tá? Então, são técnicas muito mais elaboradas. Quando eu faço avaliação de investimento, né, precificação de empresas, eu trabalho com essas duas técnicas aqui. Tá? Qual é a única coisa diferente dos exercícios que a gente vai fazer em sala? O que que eu propus aí para vocês. A única diferença é que no VPL e na TIR aqui, a gente está considerando o valor residual. Olha, depois de tanto tempo, a empresa, eu estou fechando ela. Estou vendendo tudo. E na vida real não é assim que funciona. Na vida real, a gente calcula uma outra coisa equivalente ao que seria o valor residual, que é o valor de perpetuidade da empresa. Se a empresa, nos próximos 50 anos, 100 anos, continuar a crescer a uma taxa de 2% ou 3% ao ano, quanto vale esse 100 anos lá para frente? Né? E aí isso eu trago como sendo o valor residual para o cálculo do VPL e da TIR, de saber quanto vale, principalmente quanto vale, né, o meu projeto, quanto vale a minha empresa. Eu uso esse modelo para precificar a empresa. Quanto vale a minha empresa hoje? Né? Então, isso daqui é importante. Então, vamos lá para as dúvidas. Nós temos mais 1 minuto nessa chamada e depois eu vou passar para vocês os exercícios para a gente estar conversando e vocês poderem começar a trabalhar esses meus exercícios para a gente corrigir a semana que vem. Então, dúvidas com VPL e TIR, que é o que a gente viu agora. Professora, fica difícil a senhora dar um exemplo igual a senhora fez no Excel agora para calcular essa TIR? Teria que te mostrar isso na HP12C. Esse que é o negócio. Por isso que eu acho que tá. todo mundo tem HP12C aí, vocês estão com o celular, aí eu posso mostrar para vocês, posso falar para vocês e a gente trabalhar. Tem uma fórmula aqui do Excel que calcula a TIR. Bom, para terminando os minutinhos aqui, eu vou mandar mais um link aí para a gente. Eu vou ver